Você já ouviu falar de uma cidade perdida, com 450 milhões de anos, que estaria escondida bem debaixo da floresta amazônica? E se eu te disser que essa cidade, chamada Ratanabá, supostamente conecta o mundo inteiro através de túneis subterrâneos, será que isso pode ser verdade ou é só mais uma lenda? A Amazônia esconde segredos que a gente nem imagina, mas tem algo a mais nessa história, e é isso que vamos descobrir hoje. Já vai deixando o seu like e bora mergulhar nesse mistério que tá pegando fogo na internet. Introdução a Ratanabá. Imagina, uma cidade perdida no coração da Amazônia, maior e mais antiga que qualquer civilização. Isso é Ratanabá. Já ouviu falar dessa metrópole misteriosa que tem agitado as redes sociais? A ideia é fascinante, uma cidade escondida sob a floresta, cheia de segredos que desafiam até os historiadores. Mas será que é verdade ou apenas mais um mito que viralizou? Ratanabá seria uma das civilizações mais antigas da Terra, com milhões de anos enterrados na Amazônia. Dizem que sob o solo estariam ruínas de uma sociedade avançada, com tecnologias superiores até as atuais. Apesar da falta de provas científicas, o mito só cresce. Nos últimos anos, a lenda explodiu na internet. Posts, vídeos e influenciadores popularizaram a ideia de que Ratanabá é o novo Eldorado, cheio de riquezas e segredos. E quem não ama uma boa teoria da conspiração, né? Ratanabá é comparada a Atlântida e Eldorado, promessas de riquezas e sabedoria. Mas será que é tudo isso? Ou é ainda mais impressionante? Vamos juntos explorar esse mistério. Localização e características. A cidade de Ratanabá, segundo teorias, estaria escondida no coração da Amazônia, no estado do Mato Grosso. Enquanto parece que já descobrimos tudo, há quem acredite que essa cidade milenar está oculta, em uma das regiões mais misteriosas e inexploradas do planeta. Será que esse local esconde segredos capazes de mudar a história como conhecemos? Ratanabá estaria no meio da floresta amazônica, envolta por mistério. A cidade, em uma área tão remota e densa, seria quase impossível de localizar, até mesmo por satélites. O Mato Grosso, com suas paisagens intocadas, seria o lugar perfeito para abrigar uma civilização perdida. Estaríamos diante de um novo Eldorado, esperando ser descoberto? Uma das teorias mais intrigantes é sobre uma rede de túneis subterrâneos que conectariam Ratanabá a outras partes do mundo. Dizem que esses túneis são tão extensos que ligariam continentes e teriam sido usados para transportar pessoas e riquezas. Já imaginou? Quem teria construído Ratanabá? Teorias apontam para uma civilização chamada Muriú, que teria existido milhões de anos atrás. Avançados, deixaram vestígios na Amazônia, com tecnologia que ainda desafia nossa compreensão. Será que os Muriús foram uma das primeiras civilizações do planeta? Será mito ou verdade? Vamos descobrir! A tecnologia LIDAR e as descobertas recentes. Você já ouviu falar da tecnologia LIDAR? Ela tem sido chamada de olho capaz de revelar o que a floresta amazônica esconde, talvez até as ruínas de Ratanabá. Mas o que é essa tecnologia que tem causado tanto burburinho? O LIDAR utiliza pulsos de laser para mapear o solo, mesmo sob a vegetação. Funciona como um raio-x do terreno, revelando o que está oculto sob as árvores. Isso permite a arqueólogos e cientistas detectarem formas que ficariam invisíveis de outra forma. Imagina o que pode ser descoberto com isso. Relatos indicam que o LIDAR teria revelado estruturas geométricas sob a Amazônia, possivelmente ligadas a Ratanabá. Ruínas, túneis e grandes construções camufladas pela floresta estariam esperando ser reveladas. Só de pensar numa cidade inteira oculta esse tempo todo, a curiosidade já bate forte, né? Apesar do entusiasmo, é preciso cautela. As imagens do LIDAR são impressionantes, mas ainda há muita especulação. Alguns especialistas questionam se são realmente construções humanas ou se estamos interpretando padrões naturais de forma errada. O potencial do LIDAR é enorme, mas faltam provas concretas ligando os achados diretamente a Ratanabá. Será que estamos à beira de descobrir uma civilização perdida? Vamos continuar desvendando o papel das lendas e teorias da conspiração. Por que somos tão fascinados por lendas de cidades perdidas e civilizações antigas?
De Atlântida a Eldorado, essas histórias mexem com nossa imaginação. Ratanabá não é diferente, uma cidade misteriosa na Amazônia, que atrai curiosos e teorias se espalhando nas redes sociais como fogo. A ideia de uma civilização antiga, mais avançada que a nossa, perdida em algum canto remoto do mundo, é irresistível. Por séculos, exploradores buscaram locais míticos como Atlântida e Eldorado, e agora a bola da vez é Ratanabá. Gostamos de imaginar o passado como algo grandioso, cheio de segredos que podem mudar nossa visão da história. O que antes demorava séculos para virar lenda, hoje explode nas redes em horas. Um vídeo, post ou comentário é o suficiente para teorias ganharem força. Com o Ratanabá, foi assim, influenciadores e memes transformaram a história em viral. Afinal, a internet adora mistérios e tesouros escondidos. Vamos continuar desvendando esse enigma. A civilização Moriú e os mistérios do passado. Já pensou em uma civilização que teria existido há 600 milhões de anos? Pois é, essa é a premissa por trás da lenda dos Moriú, considerada por alguns como a primeira civilização da Terra. Mas será que isso é possível? A ideia de que os Moriú seriam mais antigos que civilizações como os sumérios ou egípcios é intrigante. Enquanto essas civilizações deixaram pirâmides e templos que ainda estão de pé, os Moriú teriam vivido muito antes. Mas, cadê as evidências? Se fossem tão avançados, não deveriam ter deixado algum vestígio. Comparar os Moriú com os sumérios ou egípcios é complicado. Essas civilizações surgiram há cerca de 5 a 6 mil anos, e temos registros concretos delas. Já os Moriú teriam existido numa época em que os próprios continentes estavam se formando. Como seria possível uma civilização sobreviver nessas condições? E aí entra a ciência, a cronologia proposta não faz sentido. Nem os dinossauros existiam naquela época. Então, por que essas histórias continuam circulando? Será o fascínio pelo desconhecido? Essas lendas nos fazem refletir sobre o que é possível e o que não é. Críticas e desmistificação de Ratanabá. Já ouviu falar sobre Ratanabá? A suposta cidade perdida na Amazônia que muitos acreditam ser a civilização mais antiga do mundo. Só que, ao analisar a fundo essa narrativa, as falhas começam a aparecer, principalmente quando comparamos as evidências geológicas e históricas com os fatos conhecidos. A cronologia de Ratanabá não bate, e aí vem a pergunta: se essa história não faz sentido, por que ainda gera tanta curiosidade? A comunidade científica já se posicionou sobre o tema, desmentindo as alegações. Cientistas explicam que, se Ratanabá existisse, haveria indícios arqueológicos e geológicos que comprovariam sua existência. Contudo, até agora, nada foi encontrado. E olha que estamos falando de especialistas que dedicam a vida a explorar a Amazônia. Mas essa não é a primeira vez que vemos histórias fantasiosas envolvendo o Brasil. Lembra do de Varginha? Outro mito que gerou um alvoroço, mas que, no fim, ficou sem comprovação. Essas histórias mexem com o imaginário popular, mas é sempre importante manter o pé no chão e questionar: será que tudo o que ouvimos é verdade? Conclusão da lenda de Ratanabá. Afinal, o que essa história toda de Ratanabá nos ensina? Mesmo que a lenda tenha sido desmentida, ela levanta questões muito mais importantes sobre como consumimos e espalhamos conteúdo na internet. A cada dia que passa, fica mais claro que precisamos ser mais críticos e cuidadosos com o que acreditamos. E aí, será que a gente está prestando atenção suficiente ao que consumimos online? A lenda de Ratanabá mostrou o quão fácil é algo viralizar, mesmo sem provas concretas. A internet é uma terra fértil para essas histórias, mas será que estamos preparados para separar o mito da realidade? Esse é um dos pontos mais importantes que essa lenda trouxe à tona. Com tanta informação circulando, a gente precisa ter senso crítico na hora de clicar no compartilhar. Quando falamos de mistérios da Amazônia, é inegável que a floresta guarda segredos. A ciência já descobriu civilizações antigas por lá, mas é tudo fruto de estudos sérios, de investigações que levam anos. O real mistério da Amazônia é sua riqueza cultural, sua biodiversidade e a quantidade de histórias que ainda estão sendo reveladas. Ou seja, ao invés de se apegar a mitos como o de Ratanabá, por que não explorar o que realmente existe de fascinante e misterioso na nossa floresta?
E aí, o que você acha? Será que estamos dando mais espaço ao sensacionalismo do que ao conhecimento verdadeiro? Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima, pessoal!